O nome do Senhor. Enquanto eu estava sentado ali ouvindo a irmã louvar, eu senti uma presença muito grande de nosso Deus maravilhoso. E a palavra do Senhor nos confirma, dizendo que aonde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, lá ele estaria presente. Então, com toda certeza, eu posso afirmar nesta noite que o Mestre está na casa. O Senhor Jesus se faz presente neste lugar. Aleluia! O texto que nós acabamos de ler é um texto escrito pelo apóstolo Paulo a um jovem chamado Timóteo. E esse texto essa carta, ela possui riquíssimos ensinamentos para nós, obreiros do Senhor, servos do Senhor. Eu fiz algumas anotações aqui no meu celular e eu não posso deixar passar as anotações que eu deixei aqui no meu celular. E aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, chegando ao final da sua carreira, com uma consciência tranquila e com a certeza da sua salvação. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 7, Paulo, ao final da sua carreira, vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Desde agora a coroa da justiça me está preparada, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus. Quem está esperando Jesus aqui nesta noite? Quem está esperando a vida do Mestre aqui nesta noite? Eu quero te dizer que o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar e não tardará. A palavra de Deus fala que ele virá como raio que sai do Oriente e que se põe no Ocidente, que ele virá como fechar e abrir de olhos para buscar a sua igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver que no capítulo 1, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele está se preocupando com o ministério daquele jovem pastor chamado Timóteo, porque esta aqui é uma carta individual, por isso que é 1ª e 2ª Timóteo. Paulo está se dirigindo a Timóteo, se preocupando com o ministério daquele jovem pastor. Então Paulo, mais uma vez, ele está incentivando a Timóteo a reavivar o dom que há nele. É por isso que nós lemos no 1º capítulo Paulo dizendo: por esta razão eu venho lembrar-lhe que reaviva o dom de Deus que há em você. Reaviva o dom de Deus que há em você. Para que nós descobrimos o que Paulo quer falar para Timóteo, nós temos que ir mais a fundo nos ensinamentos da palavra do Senhor. Quando nós pegamos o verbo reavivar, nós vamos ver que a sua origem é numa expressão grega chamada anasapuro. Repita comigo: anasapuro. Significa fazer o fogo subir, reavivar o fogo. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: reaviva o dom de Deus que há em ti, faça o fogo do Espírito Santo subir, reaviva o fogo do Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo precisava reavivar aquele dom. Sabe por quê? Não tem como pregar sem a presença do Espírito Santo. Não tem como estender a mão e dizer: seja curado em nome de Jesus, sem a presença do Espírito Santo. Não tem como dizer: seja liberto em nome de Jesus, sem a presença do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: por esta razão, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Aleluia! Timóteo precisava reavivar o dom que existia nele. Aleluia. Timóteo precisava guardar o tesouro que lhe foi confiado. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, agora não mais uma carta individual, agora uma carta aos crentes em Corinto. É uma carta para a igreja em Corinto.
Olha o que Paulo vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amém. Aleluia. Timóteo precisava guardar o que lhe foi confiado. Timóteo precisava cuidar daquilo que lhe foi confiado. E nós precisamos guardar e cuidar daquilo que nos foi confiado, que é a presença do Espírito Santo. Jesus, quando reúne os seus discípulos e começa um sermão escatológico, lá no final ele vai dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém te roubes. O que é que nós temos de mais precioso? O que é que você tem de mais precioso? Pastor, eu tenho um carro, não é mais precioso do que o que Deus te entregou. Pastor, eu tenho uma moto, não é mais precioso do que Deus te entregou. Pastor, eu tenho uma casa, não é mais preciosa do que Deus te entregou. Pastor, eu tenho um apartamento, não é mais precioso do que Deus te entregou. O que é que você tem de mais precioso? Que Jesus vai dizer para os seus discípulos, que no livro de Apocalipse, João diz para os crentes das igrejas, quando ele escreve as sete cartas: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Timóteo precisava reacender a chama do Espírito Santo na sua vida. Timóteo precisava fazer aquele fogo arder novamente na sua vida, assim como todos nós precisamos reavivar constantemente a chama do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado aqui: o que você tem de mais precioso é a presença do Espírito Santo. Diga para ele: o que você tem de mais precioso é a presença do Espírito Santo de Deus. Aí, sabe que eu me lembro de uma passagem: Pedro e João subiam a hora da oração ao templo, Glória a Deus. Aleluia. a hora nona. E quando ele chega ao templo, próximo de uma porta chamada Formosa, a Bíblia fala que tinha um paralítico que todos os dias era colocado naquele lugar para esmolar, para pedir uma moeda, para o seu sustento e talvez para o sustento da sua família. Pedro e João subindo a hora da oração, e antes de entrar naquela porta chamada Formosa para passar para dentro do templo, a Bíblia fala que aquele paralítico, aquele coxo, desde sua nascença, estendeu as mãos e falou: dai-me uma moeda. Você vai entender agora o que é que você tem de mais precioso. Oh, aleluia. Aqueles homens, quando vão entrar na porta do templo, e o paralítico está sentado à porta do templo pedindo uma esmola, aqueles homens não tinham nada. A palavra de Deus diz que eles respondessem: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Você está entendendo? O que você tem de mais precioso é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória. É o que nós devemos guardar. Guarda o que tu tens, para que nem tome a tua coroa. Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu estou encerrando a minha carreira, eu estou guardando a minha fé. Eis que a coroa já me está preparada. Não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus. Aleluia. É por isso que Paulo está dizendo: reaviva, Timóteo, o dom de Deus que há em ti. Reaviva a chama do Espírito Santo de Deus que há em ti. Aleluia. Essa chama não precisa arder nos nossos altares continuamente. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, versículo de número 10, vai dizer: temos um altar. Tu és maravilhoso. Sim, Pai. Glória a Deus. Temos um altar. Aleluia. Quem tem um altar aqui? Glória. Aleluia. Ah, papai. Aleluia. Você vai descobrir onde é que está teu altar. Tem gente, pastor, Aleluia, Jesus. Glória a que Deus. que vai no seu altar quando se levanta da cama. Tem gente que vai no seu altar também antes de dormir. Tem
Tem gente que vai no seu altar às 3, às 4, às 5 da manhã. Você vai descobrir agora onde é que está o teu altar. É por isso que eu estou te perguntando, quem é que tem altar aqui? Aleluia. Porque os grandes homens de Deus tinham altar. Os grandes homens de Deus, eles levantaram o altar para o Senhor. Noé tinha um altar. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Abraão tinha um altar da promessa. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Abraão está orando, conversando com Deus, dizendo: Senhor, eu só tenho esse Eliezer Damasceno. Abraão estava perguntando sobre a sua descendência, indagando a Deus. Aí eu vejo Deus chamar Abraão: vem cá, Abraão, vem cá para fora. Cá, Abraão, olha para os céus. Tremendo, Jesus. Quantas estrelas tem no céu, você consegue contar? Eu imagino eu, na minha conjectura, Abraão começando a contar: 1, 2, 3, 50, 100, 200. Senhor, são muitas, eu não dou conta de contar tudo. Eu, Senhor: pois é, Abraão, assim será a tua descendência, como as estrelas do céu e como as areias do mar, que ninguém consegue contar. Assim será a tua descendência. A palavra de Deus diz que Abraão levantou o altar e adorou o Senhor. É o altar da promessa. Quem quer promessa precisa ter um altar diante do Senhor. Quem quer cumprimento da promessa precisa levantar o altar diante do Senhor. É o altar da promessa. Aí nós vamos ver Isaac. Isaac tinha o altar do sucesso. Onde é que está o altar do sucesso, pastor? Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 25. A Bíblia diz que ele vai levantar o altar e os seus servos vão cavar poços. Quem já cavou poço aqui? Poço. Você sabe que poço não dá. Pode dar raso ou pode dar fundo. Não é verdade? Você pode cavar e também pode não. Pode não. Então Isaac levantou o altar do sucesso, porque ele foi bem sucedido quando seus servos cavaram os poços. Ele levantou o altar de adoração, de sucesso. Jacó também tinha um altar. Moisés tinha um altar da vitória. Que é a vitória? Onde é que está o teu altar? Moisés tinha um altar da vitória. Capítulo 17 do livro de Êxodo, versículo 15. A Bíblia diz que Moisés edifica o altar ao Senhor e chama: o Senhor é a minha bandeira, porquanto o Senhor declarou guerra a Amaleque de geração a geração. Quer ver Deus perder alguma guerra? Deus nunca perdeu uma guerra. É por isso que ele já levanta o altar da vitória, porque sabe que se Deus está na guerra, a vitória é certa. Cadê o teu altar? Josué levanta o altar da conquista, pastor Gilson. Livro de Josué, capítulo 8, versículo 30. Sabe quando quando Josué vai levantar o altar da conquista? É quando ele vence a cidade de Ai. Aí levanta o altar da conquista. Vai ouvindo aí. Gideão edifica o altar de paz. Aonde? Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou: o Senhor é a minha paz. Aleluia. Quer ter vitória? Levanta o altar do Senhor. Quer ter conquista? Levanta o altar do Senhor. Quer ter paz? Levanta o altar do Senhor. Quer ter sucesso? Não é sucesso no Facebook, não é no YouTube, não. É sucesso com o Senhor na caminhada, na obra, no Evangelho. Glória a Deus. Levanta o altar para o Senhor. Aleluia. Tem pessoas, pastor Gilson, que quer ter vitória, mas não tem a coragem de dobrar o joelho e levantar o altar da vitória. Tem pessoas que quer ser bem sucedida no negócio que monta, mas não coloca na presença do Senhor, não desce no joelho, não desce na oração, não desce na consagração. Quer vitória? Levanta o altar para o Senhor. Pega o exemplo dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Olha a Ana, desceu no joelho,
me deres um filho, eu darei para te servir todos os dias na tua casa. Quantos anos Ana passou sendo humilhada, sofrendo? Mas no momento que ela decidiu levantar o altar, e o altar foi aonde? Ó, no joelho. O altar do Senhor nós levantamos, ele é no joelho, é na oração, é na consagração. Aí sim, você levanta o altar, tem vitória. Você levanta o altar, tem conquista. Você levanta o altar, tem livramento. Você levanta o altar, tem milagre. Tem altar do milagre. Tem altar do milagre. Rei Ezequias. O rei Ezequias ia morrer. O que ele fez? Quem sabe? Levantou o altar e o Senhor acrescentou quantos anos para ele? 15 anos. Que é milagre, levanta o altar do milagre. Que é libertação, levanta o altar da libertação. A palavra de Deus fala que tudo que pedis a mim, tudo que pedis a meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Nós temos que nos disponível para fazer a obra do Senhor. Nós temos que nos colocar na brecha para que o Senhor lá de cima conceda as bênçãos para as nossas vidas. Aleluia. É por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, desperta o dom que há em ti. Nós precisamos despertar esse dom. Nós precisamos despertar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o nosso altar tem que permanecer em chamas. Aleluia. Não adianta, pastor Gilson, levantar o altar da vitória até a minha vitória e depois deixar a chama se apagar. Não adianta eu levantar o altar da conquista e depois deixar a chama do altar da conquista se apagar. Não adianta eu receber a minha cura e depois fazer que nem os 10 leprosos que só voltam Jesus. para glorificar. Você está entendendo? Não deixa a chama do altar se apagar. Foi o que Deus chamou Moisés. Falou: Moisés, chamarão os seus filhos, e diz assim para eles: olha, o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote será o responsável por colocar lenha nele todas as manhãs. Aleluia, Jesus. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Cadê o teu altar? Aonde é que está o teu altar nesta noite? Que horas você tem visitado o teu altar para colocar lenha nele? Que horas você tem visitado o teu altar para não deixar a chama do Espírito Santo se apagar? O culto é de oração da campanha, não é isso? O tema é de portas abertas. Mas para as portas se abrirem tem que ter oração. Porque a oração é a chave que vai abrir a porta para a tua vida. Aleluia, Deus. Então essa chama ela não pode se apagar. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Quem cuidava do templo de Deus mesmo era quem? O sacerdote. E se nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, e nós somos sacerdócio real, quem cuida do templo de Deus hoje? E se nós temos um altar, quem é responsável por colocar lenha para que o fogo no altar se apague, quem é? Nós. Não deixe a chama se apagar, Timóteo. Reaviva o dom do Espírito Santo que há em você, Timóteo. Reaviva o dom que há em você, Timóteo. Aleluia. O sacerdote era o responsável por fazer o fogo subir. O responsável por fazer o fogo reavivar no altar. A lenha, ela representa a nossa consagração diária. A lenha que não vai deixar o fogo se apagar, ela representa a nossa oração constante. A lenha que não vai deixar o fogo do nosso altar se apagar, ela representa a nossa vida de consagração. Ela representa a nossa vida de entrega na obra do Senhor.
Aleluia. São com essas lenhas que o nosso altar não vai se apagar. Quando Deus chama Moisés, para Moisés chamar os seus filhos, no capítulo de número 9, versículo 24, é Deus que acende o fogo no altar. Aleluia. Deus. E agora Moisés vai dizer para Arão, seu senhor e Arão: você é o responsável por não deixar esse fogo se apagar. E a partir daí seguiu uma linhagem de sacerdócio, que o fogo de Deus não se apagava. Toda manhã o sacerdote ia lá e colocava a lenha. Toda manhã o sacerdote ia lá, limpava e colocava a lenha. Só que o salmista, Deus me leva em um salmo de número 39, versículo 3. Quando o salmista está meditando, está salmodiando, ele vai dizer assim: olha, o meu coração, no meu peito, o meu coração ardia, enquanto eu meditava, o fogo se acendia dentro de mim. Aleluia, Jesus. Pastor, o que quer dizer com isso? Enquanto eu medito na palavra, existe um fogo que vai crescendo dentro de mim. Enquanto eu desço na oração, existe um fogo que vai acendendo dentro de mim. Enquanto eu faço a obra do Senhor, existe um fogo que vai crescendo dentro de mim. O que é isso, pastor? É o meu altar que não está se apagando, mas ao contrário, é Deus colocando fogo, é o fogo subindo, é o fogo ficando reavivado, é a presença do Senhor na minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É a presença do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quando nós olhamos para o livro de 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ver um homem chamado Elias. Ele vai desafiar 450 profetas de Baal e 400 de Acera. Deus vai desafiar e vai se encontrar com ele no Monte Carmelo. Ele vai dizer: aquele que fizer desse fogo do céu, esse será o Deus soberano, Deus vivo, Deus verdadeiro. Observa comigo: altar quebrado não tem fogo. Altar quebrado não tem milagre. Altar quebrado não tem conquista. Altar quebrado não tem sucesso. Os 450 profetas de Baal e de Acera pulavam, se chicoteavam, se cortavam, gritavam e Elias obravam. Grita mais, quem sabe o seu Deus vai escutar. Aleluia. Mas aí chegou a vez de Elias. A Bíblia diz que Elias vai pegar 12 pedras. O altar estava quebrado, ele vai começar a colocar no altar do Senhor 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel. Vai consertar o altar, vai levantar aquele altar. A Bíblia diz que ele vai fazer uma valeta em volta do altar. Vai pegar o sacrifício, vai cortar e vai colocar lenha, vai colocar em cima da lenha, e vai pegar um cântaro de água, e vai mandar jogar 4 vezes sobre o altar, sobre o holocausto, sobre ali, vai encharcar aquele lugar. E a Bíblia diz, a minha tradução diz, que ele vai fazer uma oração de 60 palavras. Para o fogo cair do céu, para o milagre acontecer na tua vida. São poucas palavras com quem está com o altar consertado na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para quem está na presença do Senhor, são poucas palavras, poucas frases, para que Deus traga a bênção, traga a vitória, traga a conquista, traga um milagre na tua vida. Foi o que Elias fez, uma oração de 60 palavras, eu conferi, 60 palavras na minha tradução. A palavra de Deus fala que caiu o fogo do céu, vai consumir o holocausto, vai queimar a lenha, e ainda vai consumir a água que estava no rego, que estava ao redor do altar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É por isso que Paulo ele não reaviva a Timóteo, o dom de Deus, porque Timóteo iria enfrentar grandes lutas na sua trajetória e na sua caminhada. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós precisamos estar com o nosso altar consertado, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de consagração, nós precisamos ter uma vida entregue à obra do
do Senhor. Entenda, a igreja, que eu não estou dizendo que ninguém faz isso. Eu estou dizendo que nós precisamos continuamente. Amém. Glória a Deus. Uma coisa é eu fazer hoje e fazer amanhã. Outra coisa é eu fazer continuamente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Continuamente. Sabe por quê, pastor Gilson? Continuamente? Porque Deus vem buscar um povo que guardar até o final, que servir a Ele até o final, que for fiel a Ele até o final. Glória a Deus. A pandemia que nós enfrentamos foi Deus peneirando para saber quem é e quem não é. Não basta nós somente levantar a mão e dizer assim: eu aceito o Senhor. Não basta nós somente ser crente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50 anos. Não. A Bíblia bem cara, aquele que chegar até o final receberá a coroa da vitória. Aquele que for até o final receberá a coroa da justiça. Aquele que for ao final receberá um novo nome na pedrinha branca. Aquele que chegar até o final, ele vai se assentar naquela grande mesa que está preparada para os salvos do Senhor. Aquele que chegar até o final, Jesus vai dizer: venha até a mim, benditos do meu Pai, participai comigo do banquete celestial. A promessa é para quem chega até o final. É por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: reaviva o dom que há em você. Esse dom precisa ser reavivado continuamente. Aleluia. A chama do Senhor no altar do Antigo Testamento, o sacerdote toda manhã colocava lenha, no outro dia colocava lenha. Glória a Deus. Aleluia. O fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. A nossa vida de oração, ela tem que continuar. A nossa vida de consagração, ela tem que continuar. A nossa vida de entrega na obra do Senhor, ela tem que continuar. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque quando os homens e mulheres já tombaram no caminho por causa da luta, quando os homens e mulheres tombaram no caminho por causa das percas, Paulo vai dizer: eu já estou acostumado a perder, eu estou acostumado a ganhar, eu já sei passar escassez, eu já sei passar bonança. Aleluia. Nós precisamos estar acostumados com as circunstâncias que podem vir na nossa vida. Nós precisamos estar preparados. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer: olha, revestimos da armadura do Senhor, para quando chegar o dia mau, vocês possam estar firmes. Amém. Glória a Deus. O dia mau vai chegar. Quem está preparado? Aleluia, Jesus. Glória. Quem está preparado para o dia mau? Pastor, não, eu sou crente, eu sou herdeiro de uma promessa, o Senhor me fez uma promessa, mas o dia mau sempre chega. Você está preparado para o dia mau? Quando Paulo fala revestido da armadura do Senhor, revestido do capacete, revestido da couraça da justiça, do escudo, da espada que é a palavra. Nós precisamos estar preparados. A campanha é campanha de oração. E quando nós nos disponibilizamos a levantar uma campanha de oração, quem é crente, quem já levantou campanha, quem já fez ao Senhor, sabe que no levante da campanha sempre tem levante da parte do inimigo de encontro com a nossa vida. Então nós precisamos estar preparados. Aleluia. Nós precisamos estar preparados, como Paulo está mandando Timóteo, reavivado, com a chama acesa, com o fogo do Espírito Santo ardendo continuamente nas nossas vidas. Aleluia. E eu já quero encerrar aqui a palavra do Senhor, porque passando daqui já não é mais eu. Passando daqui já sou eu. Até aqui o Espírito Santo me deu o que falar. Eu quero somente pedir permissão ao pastor Gilson para que nós possamos fazer uma oração. Amém?